da apresentação para vocês no Classroom. Daí, caso alguém tenha perdido o começo e eu não tenha gravado, vocês dão uma olhadinha lá, tá? Então, estava falando dos temas que vão ser abordados no minicurso, né? Que é o uso da plataforma Diagrams, a definição de fluxogramas, as simbologias, e eu vou ensinar para vocês como elaborar fluxogramas do tipo linear, setorial, linha de montagem e arranjo físico funcional. Aqui está meu nome de novo, meu e-mail, caso alguém queira falar comigo. Eu também deixei o link do grupo do WhatsApp no Classroom, que é mais fácil, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, de uma ajuda, de alguma dúvida, assim, é só me mandar lá, tranquilo, tá? Tá todo mundo no grupo do Classroom ou tem alguém que... No grupo do Classroom, não, no Classroom. Ou tem alguém que eu deixei de colocar? Tá todo mundo? Acho que tá, né? Ninguém falou nada. Mas, assim, pode falar, entra no Classroom, entra no link lá do grupo do Zap. E pode ir conversando lá, gente, fazendo amizade, que eu sou bem tranquila. Então era isso a apresentaçãozinha, ninguém tem dúvida, né? Ou alguém tem, se alguém tem, pode falar. Então está tudo certo. Eu vou começar já. No começo da aula também já tem uma outra introduçãozinha. Eu gosto de começar pelo final, né? Vocês estão vendo que para mim o início tá sempre no fim dessas apresentações. Então, vou falar um pouquinho do laboratório. Eu não vou nem apresentar porque eu vou ter que ir no site. É o laboratório, né, Maker, que é orientado pela Kátia, e ele tem o objetivo de ensinar práticas, técnicas e disseminação de conhecimentos em softwares livres. Daí vocês podem até entrar no site, é bem bonitinho o site, super bem montado. Tem vários minicursos que a gente está oferecendo esse ano. Tem o de Canva, que é o da Rafa, o Diagrams, que é meu. O Ubuntu ainda não está, ainda vai começar ainda, né? Chega o e-mail para vocês depois. Vou mostrar todos os que vai ter aqui. São esses aqui. Daí aqui tem a nossa carinha, para você conhecer a gente um pouco, saber um pouco mais do laboratório. Bem tranquilo. Olha a Rafa, eu vou expor ela. Lindíssima, né? Aí vocês podem entrar. Tem o rostinho de todo mundo aqui. Mas agora eu vou começar a aula mesmo, gente. Ai, eu tô muito nervosa, sério, me perdoem. E a internet também não colabora. Ô, Rafa, só confirma pra mim se vocês estão vendo? Sim, amiga. Ou alguém? A gente Tá tá vendo? vendo. Tá indo bem. Pode continuar. Nossa, que sem a Kátia eu fico super perdida. Não, amiga, tudo Então, bem. essa aula que eu preparei hoje, eu dividi em 3 tópicos. Eu vou apresentar a plataforma para vocês, falar um pouquinho sobre fluxogramas em geral e explicar os símbolos, certo? Aqui na plataforma, eu vou colocar o link aqui, peraí, para vocês acessarem e darem uma olhadinha comigo. Vou colocar o link aqui no chat.
entrando nesse link, é bem facinho. Você pode fazer o download, mas eu não faço. Porque se você clicar aqui, ele já abre com todos os recursos, é bem tranquilo de começar a mexer, não tem nada que tenha que baixar. Ó, tem até um que eu tava fazendo aqui. Aí. Ó, desse ladinho aqui, tem os símbolos, né? Que eu vou ensinar para vocês o significado de cada um mais tarde, nessa aula também. Tem os tipos de seta. Desse lado aqui, você muda o tamanho da linha para ficar mais grosso. Você muda também a fonte do texto, né? Você coloca caixinha de texto e consegue mudar a fonte, o tamanho da fonte também. As setas. Opa, ficou aqui no meio. Ui. As setas. Você consegue mudar aqui em Style também. Você consegue colocar pontas diferentes para a seta, colocar tanto no início quanto no fim a flechinha. Também mudar a cor, o tamanho da setinha, né? Da setinha da ponta, a setinha do começo. O corpinho mesmo da seta. É bem tranquilo. O quadradinho, você pode pintar ele aqui. Tem várias opçõezinhas. É bem tranquilinho, gente. Daí, para salvar, o que acontece? Você clica aqui em File. Daí, quando você clica em Save, o que acontece para mim, no meu notebook, é que fala que eu não tenho um programa para ler o fluxograma instalado. Eu consegui baixar, fazer o download dos meus fluxogramas vindo aqui em Export, chique, né? E daí clica na opção, no formato, né, que você quer. Colocar aqui para incluir uma cópia e exportar. Daí fazendo, você pode colocar no seu Drive, né, Dropbox. Mas aqui em download ele já cria uma segunda abinha e baixa direitinho. Então, tudo que eu pedi para vocês colocarem no Classroom para mim, vocês fazem assim, que eu acho que é mais fácil do que baixar um programa para poder visualizar só salvando, entendeu? E vocês enviam para mim em PDF no Classroom, certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, tudo certo. Eu ia perguntar uma coisa. Todas as atividades, então, é para ser entregues PDF, em formato PDF, certo? Isso, em PDF. Beleza, então. Ah, outra coisinha aqui. Você consegue mudar o tamanho da página, né? Já aconteceu de eu começar a fazer um fluxograma e ele ficar muito grande para a página. Então, eu ia ter que dividir o arquivo do PDF em 2 páginas. Daí dá uma cortada no fluxograma, não fica legal. Então, daí eu aumento. Mas quando for fazer alguma impressão, assim, é sempre bom verificar o tamanho do papel que vai ser impresso. Mas para me entregar, vocês podem entregar em qualquer tamanho, que no PDF fica bonitinho, tá? Não precisa. Ah, e também tem como deixar de pé e deitadinho o papel. Aqui não tá dando para ver, né? Que tá no zoom. Aqui é um A2, bem grandão. Daí você pode deixar de pé ou deitado. Daí, conforme eu for ensinando para vocês como é que faz o fluxograma, eu vou mostrando mais opçõezinhas também. Tem bastante coisinha legal. Aqui para baixo também tem mais opções, ó, de tabelinha já pronta, umas outras opções de caixinha. É que para a função de fluxograma, eu não uso muito isso aqui. Mas, de repente, se vocês forem elaborar um outro tipo, um mapa mental, por exemplo, daí é bacana usar esse pedacinho daqui. Tem carinha. Aqui é só de tipos diferentes de seta. Tem várias opçõezinhas aí, gente.
E agora ninguém tem dúvida. Não, né? Então tá. Deixa eu continuar aqui. Aí, vocês estão vendo, né? Eu falei um pouco da plataforma para vocês. Agora a gente vai falar do que é um fluxograma, né? O fluxograma é uma representação gráfica da sequência de etapas de um processo. Assim, né, o fluxograma permite que a gente analise limites e fronteiras e fornece uma visão geral de onde passa o produto, desde o início, né, da fabricação até o final. Não precisa ser um produto necessariamente, né? Pode ser um método, tipo um método de venda. Eu tenho um exemplo de método de venda, um processo de seleção. Não precisa ser necessariamente um produto, mas o que tenha um processo que dê para a gente visualizar de forma gráfica. O fluxograma ele é estruturado por símbolos geométricos que representam quais são os materiais, recursos, serviços envolvidos no processo. Tem as setinhas, né, que simbolizam quais são as direções a serem seguidas para que o produto atinja o resultado desejado. E aqui na importância dos fluxogramas, eles são importantes porque para melhorar um processo, a gente precisa medir. E para medir, a gente precisa mapear. Então, para mapear, a gente vai usar o fluxograma. O fluxograma é uma representação teórica de como funciona um processo. Então, o responsável pelo processo consegue certificar de que a representação teórica que ele vai estar transmitindo para as pessoas sobre o processo condiz com a realidade do processo em si. Certo? Certo, amiga. Ai, amiga, você é tudo, tudo. Nossa, minha internet está muito devagar hoje. Aqui em Lorena a internet não funciona direito, né? Vocês já repararam nisso? Em nenhum lugar funciona. Calma aí, deixa eu ver. Ela sempre falha quanto mais precisa. Sim, e é uns horários certos, tipo agora, 1 da tarde, daí às 6 da tarde também ela dá um pau, eu não sei por quê. Pois é. Putz, eu não tô conseguindo passar o negócio. Vamos ver se eu sair do tela cheia eu consigo. É a internet mesmo. Tentar ver por aqui, acho que carrega mais rápido. Putz, mouse aí, gente. Tá ruim pra qualquer lado. Aí, tá muito pequeno pra vocês? Ou dá pra ver tranquilo? Assim, dá pra ver, mas tá pequeno. Ai, que desespero! Eu vou dar uma aumentadinha. Beatriz, você não tem um arquivo salvo no computador? Que daí você pode abrir ele e não trava, não precisa da internet. Eu até tenho, mas ele tá em PDF, esse daqui da aula 1, de qualquer forma. Ah, agora dá pra ver, né, gente? Agora dá. Tá. Aí, agora tá bom. Quando que a gente deve utilizar o fluxograma, né? Quando desejamos entender como o processo funciona, porque dessa forma a gente consegue analisar o processo como um todo. E com a ampla visão do processo, a gente consegue entender o funcionamento dele.
quando desejamos estudar um processo a fim de implantar melhorias, e com a visão ampla, né, a gente consegue analisar e ver onde tem falhas no processo e onde dá para a gente melhorar, seja o tempo de fabricação, ou assim, está ocorrendo algum desperdício. Então, sempre que a gente vê um fluxograma, a gente consegue identificar de forma mais fácil, a fim de comunicar para as outras pessoas como o processo funciona, porque é uma forma mais didática e autoexplicativa de representar o processo. Quando precisamos melhorar a comunicação entre as pessoas envolvidas em um mesmo processo. Quando a gente tem uma linha de montagem, é muito comum que as pessoas só saibam fazer aquela função específica. Quando elas têm a visão ampla do processo de uma forma simplificada, com o fluxograma, elas conseguem entender todo o processo e um pouco do trabalho do que vem antes dela na linha de montagem e de quem faz depois. E entendendo o processo todo, a pessoa consegue fazer com mais eficiência. Entenderam, né? Quando precisamos melhorar a comunicação entre pessoas envolvidas no mesmo processo. Já falei essa, quando precisamos documentar um processo e quando desejamos planejar. E aqui os resultados esperados do fluxograma. Saber quais os principais passos de uma sequência. Saber identificar quem é o responsável por determinada atividade. Entender quais são os principais momentos de decisão. E entender quais são as entradas e saídas de um processo, verificar como flui a informação, saber quais os recursos envolvidos no processo, identificar atrasos e gargalos do processo, que é aquilo que eu falei, que com a visão do fluxograma a gente consegue ver os erros e o que está sendo desperdiçado. Identificar os pontos fortes e fracos no processo e tentar mudar os fracos, né? Identificar desperdício e permitir uma visão ampla sobre o processo. Se o seu fluxograma deixa tudo isso, atinge todos esses objetivos, é porque ele foi feito corretamente e vai servir para a função dele certinho. Aqui tem as etapas de um fluxograma, de uma maneira bem geral, viu, gente? As entradas são informações ou assuntos que serão usados para planejamento do processo. O processamento são ações que dentro delas estão as operações que serão realizadas durante o processo. As saídas, que são resultados que foram gerados através do processo. Então, a primeira caixinha do fluxograma, aqui é quase a primeira caixinha é a entrada, a última é a saída. O resto inteiro é processo. Certo? E aqui tem a simbologia. Todas as etapas de um fluxograma, né, elas são escritas por símbolos. E os símbolos que identificam quais operações que são feitas no processo. Cada organização, né, pode definir certa padronização dos símbolos, para que sejam compreendidos por todos envolvidos no processo. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria, eu posso combinar símbolos específicos para o fluxograma, mas eu tenho que explicar para todos os envolvidos para que fique claro para todo mundo. Agora, de uma forma mais geral, tem os principais símbolos aqui. Aqui está meio... A apostilinha que eu fiz, que está no Classroom, está bem mais claro, dá para ler certinho, tá? Esse, que é um retângulo ovalado, é toda vez que eu iniciar ou terminar um fluxograma de determinado processo. Então, eu vou usar ele em entradas e saídas. O losango. Todo processo existe um ponto de decisão que depende da situação ou decisão tomada, que poderão sinalizar 2 ou mais caminhos. O que acontece aqui é assim, quando a gente tem... A decisão é para o sim ou para o não, entendeu? Não tem outro... Quando você tem 2 caminhos para seguir, diferentes, você usa o símbolo de decisão.
Nessa situação, podemos ter um símbolo com questionamento. O produto está conforme? Caso positivo, o produto pode ser entregue. Se não for, ele tem que voltar para uma análise. Então, daí aí que você usa o símbolo de decisão. Entendeu, né? Todo mundo entendendo, gente? Ai, tô preocupada. O processo, que é o símbolo mais utilizado, que ele serve para indicar as etapas do fluxo contínuo de processo. Então, após você colocar o retângulo ovalado, a maioria deles, do meio, vão ser os de processo, que é só o retângulo bonitinho. Aqui tem uns exemplos do processo. Esse retângulo com duas barrinhas é o processo definido. Em todos os momentos que existiu uma etapa que já foi utilizada em outro lugar, ou que já foi pré-definida em outro fluxograma, esse símbolo é indicado. Imagine que exista um fluxograma para o tratamento de não conformidades, e para isso exista uma etapa de brainstorming. Para isso, essa etapa já sendo utilizada em outro fluxograma do processo. Logo, o símbolo de processo pré-definido seria o indicado para contemplar esta tarefa. É assim, gente. Se eu tenho um fluxograma só para explicar determinada etapa, eu não preciso descrever a etapa inteira no fluxograma geral. Eu posso só colocar esse com essas duas barrinhas e já fica subentendido que eu tenho que olhar o outro fluxograma que é pré-definido. Certo? Esse trapézio para baixo, ele indica operação manual. Representa tarefas manuais existentes no fluxo de um processo. São utilizadas para etapas não automatizadas, as quais se repetirão até que sejam paradas manualmente. Tem tarefas produtivas e que a máquina só pode ser interrompida por esforço manual, né? Então, o símbolo operação manual é o mais indicado. Mas você pode usar tanto de operação manual quanto de processo, dependendo da ocasião, que é o retângulo cheio. Deixa eu ir para baixo. E aqui tem o de documento, que parece uma pastinha, né? Eu não sei definir isso aqui direito, é um retângulo com uma onda. Ele mostra a etapa do processo em que é gerado um documento. Quando você vai fazer um contrato, ou quando alguém aceita uma proposta, você coloca, quando vai redigir o documento ou a proposta, você coloca esse símbolo aqui. E o fluxo de linha, que é a setinha que indica o sentido que vai ocorrer o fluxograma. Tem também uma bolinha, que é o conector, que ele liga um ponto ao outro do fluxo, mas é bem pouquinho usado. Nos exemplos de aula que eu fiz para vocês, eu quase não usei o conector. O que usa mais mesmo é o de decisão, esse retângulo com a bordinha ovalada e o retângulo e losango, só, que eu uso bastante. O de operação manual também. Todo mundo entendeu, gente, até aqui? Por favor, alguém fala se sim ou se não. Tem uma pergunta mais para baixo no chat, que você tem que rolar um pouquinho para aparecer. E eu também tenho uma pergunta. Vale uma legenda para símbolos combinados? Sim, sim. Se tem... Olha, você combina o símbolo com o pessoal da sua empresa, qualquer lugar que caiba um fluxograma. Se você vai usar algum símbolo diferente dos usuais que eu mostrei para vocês, cabe sim uma legenda. Certo? João Pedro? Então tá bom. Gente, no Classroom tem uma atividade 1, que é um Forms. Vocês podem responder para mim agora? Umas perguntinhas sobre isso que eu abordei no slide da aula de hoje. Eu só tenho uma dúvida rapidinho. Eu não entendi direito o quadradinho do processo
pré-definido, alguma coisa assim. Pré-definido? É. Certo. O que acontece com o pré-definido é o seguinte, Heitor, né? Igor. Ai, é Igor. Ai, perdão. Tudo bem. O que acontece, Igor, é o seguinte, o processo pré-definido é quando a gente já sabe as etapas daquele processo. Ele não é uma etapa. Ele tem etapas, só que a gente vai colocar ele no fluxograma como se ele fosse um negócio só. Para condensar tudo, né? Para não ter que fazer uma explicação muito grande de uma etapa e descrever todo esse fluxograma que estaria contido nessa etapa, eu só coloco de processo pré-definido, escrevo o nome desse processo dentro da caixinha e daí faço um outro fluxograma só para explicar. Nossa, o R tá complicado. Só para explicar essa etapa, entendeu? Certo, entendi. E o que muda do símbolo para o processo? Porque eu acho que a apresentação está um pouco desfocada. Eu acho que tem. Perdão, tem duas listrinhas. É uma listrinha aqui, uma listrinha aqui. Ah, certo, agora que eu tô É que vendo. tá bem clarinha, mesmo no arquivo normal não dá para ver. É o retângulo de processo, só que com duas listrinhas, que é para sinalizar que a gente tem que olhar um outro processo para compreender essa etapa. Perfeito, entendi, obrigado. De nada. Pelo amor de Deus, me arrepia como professora de desenho, linha tracejada. É tracejada? Nossa, tá cheia lá. Não, é uma linha tracejada, indicando algo oculto. Tá vendo, gente? Eu não sabia. Obrigada, Kátia. Mas é tudo isso que a Beatriz explicou mesmo. É como se você quisesse inserir uma informação que você não está querendo descrever nesse instante, e existe um segundo documento, digamos assim, um anexo, que vai descrever esse pré-processo que ela está mencionando. Ela falou exatamente correto. Mas tem que estar em anexo com o fluxograma, esse pré-definido aí, ou... Provavelmente sim, porque você tem que ter um caminho para a pessoa saber, você não pode deduzir que ela conhece, tá? Geralmente, todo documento de empresa, ele tem as conexões, igual a pergunta que o João fez, ela está extremamente correta. Se você quiser adotar algum símbolo que não é, digamos, de um padrão, né, como a Beatriz explicou, você pode criar o seu, mas você tem que ter a legenda informando que aquilo é um descritivo, é a sua leitura simbólica. Lembrando que todo desenho, né, todo símbolo, desenho que a gente diz, ele se faz uma comunicação em palavras. Se você não tem as palavras, você tem o símbolo, figura, né? E essa figura tem que te trazer uma mensagem como se fosse em palavras. Então, aquela pergunta que o João falou, ela está totalmente correta. Se você criar qualquer simbologia, ela tem que estar descrita numa legenda em alguma parte do seu documento. Beleza, então. Obrigado, professora. Mas a Beatriz está conseguindo responder corretamente as perguntas aí. Sim, está deixando muito bem claro as minhas dúvidas. E inclusive, gostaria de deixar bem salientado aqui, que esse finalzinho, onde ela explicou sobre os símbolos, é a parte mais fundamental para se desenvolver um fluxograma. Se vocês entenderem todos esses conceitos que ela passou agora, as próximas aulas são só explicativas e reforçar o que ela já ensinou. O mais importante é esse início que ela deu aí das explicações. Ficou claro agora para todo mundo, gente? Com a ajuda da Kátia também? Então tá bom. No Classroom eu deixei um forms, né, que nem eu tava falando, com perguntinhas dessa aula. Vocês conseguem responder agora para mim, por favor? Tem uma pessoa que falou comigo, vou disponibilizar os slides assim que acabar a aula, Vinícius. Posso colocar sim. Eu vou te mandar. Peraí. Tem uma pessoa que falou comigo ontem que já respondeu o Forms antes da aula. Quem foi? Tá aqui?
eu vou colocar o Alberto no Classroom. E daí eu vou apresentar o Forms. Eu não sei se você consegue responder ele 2 vezes, mas daí eu apresento o Forms, você faz um Word para mim e manda as respostas, pode ser? Ô, Bia, verifica se você deixou a permissão de editar resposta. Se é só Eu você acho que eu não deixei. Vou dar não uma tem, olhada. não tem problema, você pode alterar isso agora. Se Ah, você beleza. dá uma verificada, porque de repente você habilitando essa função, o Guilherme vai conseguir. Consegue responder 2 vezes, né? Exatamente. Já faz o teste aí com ele. Vou ver aqui. E quem tá Ele já sem, respondeu. quem tá sem acesso ao Classroom, manda o e-mail para mim. Ô, Beatriz, o Guilherme já disse que ele está conseguindo responder, então você já deve ter deixado isso habilitado. Ah, então beleza. Ah, que bom. Confirma com ele só se ele finalizou mesmo. Confiro. Eu vou colocar o Alberto. Vocês não estão vendo mais minha tela, né, gente? Tem a apostilinha já lá no Classroom. Quem quiser consultar a apostila para alguma pergunta ou quiser que eu responda. Alberto, vê para mim se chegou o convite no seu e-mail da sala. Eu já enviei o convite. Ah, beleza. De nada. A apostilinha tá aí para vocês consultarem, mas eu tô vendo aqui, vocês estão escrevendo com as palavras de vocês. E eu prefiro, viu, do que vocês só copiarem e colarem que eu coloquei lá. Tá bom? Ô, Kátia, você tá ouvindo? Tô, pode falar. Eu esqueci de gravar o comecinho da aula quando eu estava passando as informações sobre o curso. Eu vou colocar o slide também lá no Classroom, para se alguém perdeu, dar uma olhada, que eu esqueci de gravar o comecinho. Não tem nem tanto problema, porque se você parar para pensar que você vai usar isso daí para deixar lá naquele canal do YouTube que a gente definiu, não precisaria nem entrar esse primeiro momento de explicação, porque, na verdade, o interesse dos vídeos é para deixar as aulas. E aí, isso daí são as regras do minicurso, que não tem, digamos assim, não tem sentido com a aula. Tem com o minicurso. Tem a ver com o minicurso, mas não tem a ver com a aula, porque quando a pessoa for acessar o vídeo, nem precisa saber da proposta do minicurso, entendeu? Então, não vai afetar, não. O importante é, inclusive, se você quiser cortar uns trechos do vídeo e só focar em disponibilizar o trechinho da sua aula, é o ideal, que daí a pessoa assiste só o contexto da aula. Você vai separar em aulas, né, lá na sua pastinha do YouTube, quando ficar disponível pelo site lá do Labiel.
Certo. Então, acho que eu já vou parar a apresentação por agora. Pode parar, inclusive, eu recomendo até você cortar esse trechinho Esse aqui. pedaço, né? Porque quem sabe, assim, se ficar dúvidas, o pessoal ficar interagindo aqui, eu acho que não faz sentido para o propósito Está no YouTube, né? estar no YouTube, tá? Lógico que, geralmente, as dúvidas complementam, mas acho que não há necessidade, tá?